Fala galera, tudo beleza? Na história de hoje vamos falar de um protagonista extremamente forte que morre em uma luta contra entidades malignas, reencarna no corpo de um mamaco magricela e tem que devorar outras capetinhas para se tornar um gigashed boladão. Se você estiver a fim de conhecer a história, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. E no final, estão todos mortos. E eu, a pessoa que era supostamente o guerreiro mais forte dentre todos os humanos, também estou morrendo. Eu realmente não mereço este título de o guerreiro mais forte. Porém, eu quase consegui matar todos os demônios de 7 barbatanas. Mas então, por quê? Por que é que na estrela do rei ancestral tinha um demônio de 8 barbatanas? Nós, humanos, realmente falhamos em entender a extensão dos poderes desses malditos demônios. Mas isso é tudo minha culpa. Eu falhei em fazer jus ao nome de mais forte. Mas o que você, demônio, está tentando fazer? Então, nesse momento, o demônio que encara o prota desce em direção a ele com uma enorme velocidade, mas nosso guerreiro já não tem mais força alguma para revidar. Enquanto seus olhos vão fechando devagar, vendo aquele demônio em sua frente, seus pensamentos eram de que esse demônio só pode estar tentando atormentar o seu corpo, agora já quase sem vida, já que eu matei muitos dos da sua espécie. E por fim, os olhos do nosso prota se fecham por completo e sua vida chega ao fim. Ou era o que ele esperava. Mas então uma luz forte vem ao seu encontro, e nesse momento um forte estrondo e ouvido de perto. Saudações, soldados! Ao ouvir essas palavras, o prota abre seus olhos com o tamanho susto que levou, percebendo que não mais está no campo de batalha, e olhando ao seu redor, ele não entende o que realmente está acontecendo. O prota começa a duvidar de aonde ele está nesse momento, e se ele realmente morreu naquela luta. Mas isto não parece nem um pouco ser um sonho. Parece ser tão real. O que está acontecendo comigo? O prota começa a analisar seu próprio rosto rapidamente. E nisso, ele descobre que, na verdade, aquele rosto não era o dele. Aonde foi para aquela bela face robusta e seu físico super definido? O prota, em completo desespero, começa a se perguntar quem é ele e aonde ele se encontra nesse momento. Mas lógico que não tem resposta alguma. Então descobrimos que aonde ele se encontra é em uma base de treinamento em uma cidade chamada Hélios. Após um tempo, refletindo, a voz grossa e poderosa continua falando firme com todos na sala, que todos devem entender o que significa fazer parte do exame de um guerreiro. Um guerreiro significa proteção e esperança a todos. O nome desse homem é Ji Yaotang, o líder do 3º esquadrão da cidade de Hélios. Agora vocês vão entender o que realmente aconteceu com a humanidade, e tudo se tem início ao acidente no ano de 3069, depois que 6 enormes monumentos do rei ancestral apareceram e trouxeram um verdadeiro apocalipse ao nosso mundo. E de dentro desses monumentos, milhares de demônios começaram a sair e a assassinar todos os humanos que haviam em seu caminho. Depois de experimentarmos uma batalha brutal em que quase levou à extinção humana, a humanidade finalmente conseguiu encontrar uma forma de lutar contra esses malditos demônios. Esse é o equipamento de enxerto. Ao reciclar os núcleos internos desses demônios, a humanidade foi capaz de utilizar o equipamento de enxerto M para temporariamente obter a força no mesmo nível dos demônios. E há 60 anos atrás, nosso melhor e mais poderoso soldado, Wang, o homem que todos os guerreiros saudavam como um rei, liderou todos os guerreiros ao redor do mundo, e eles batalharam no que seria eventualmente conhecida como a onda demoníaca da história. A batalha durou por muitas semanas, e a humanidade foi mergulhada na completa escuridão. E, finalmente, os guerreiros da humanidade conseguiram retardar a onda demoníaca, causando aos demônios uma tremenda perda. E, graças a isso, a humanidade conseguiu 60 anos de paz e progresso. O prota entra em choque ao descobrir que se passou 60 anos desde sua última batalha. Mas o capitão Ji Yaotang continua contando a história, que mesmo com essa vitória, ao mesmo tempo nós perdemos incontáveis guerreiros poderosos, incluindo o guerreiro mais forte dentre os humanos, o guerreiro Wang. Disseram que ele morreu em uma batalha contra vários dos demônios de mais alto ranking, os demônios de 7 barbatanas, e, portanto,
E essa batalha entre os humanos e os demônios representa a tenacidade e a determinação da raça humana em trazer o início de uma nova era de paz. Essa guerra foi registrada na história humana como a Batalha pelo Amanhecer. Mas o Prota começa a pensar com ele mesmo que, não foi isso, não está certo. O demônio de mais alto ranking não é um demônio de 7 barbatanas, mas sim um demônio de 8 barbatanas. Eu não consegui ver claramente, mas eu tenho quase certeza de que ele era um de 8. A humanidade ainda não entendeu a extensão da capacidade dos demônios. Mas cortando a reflexão do nosso prota, o capitão Jia Yaotang está lá motivado falando que sem aqueles guerreiros, nós, a humanidade, não teríamos sobrevivido até agora. Nós não teríamos nossa pátria e nem nossas vidas atuais se não fosse por eles. Guerreiros são pilares da sociedade que representam proteção e esperança. Vocês entendem o que se tornar um guerreiro significa agora? Nesse momento, toda a turma fica eufórico, gritando, "Sim, senhor! Nós entendemos, senhor!" E nesse momento, o capitão Ji Yaotang nota algo estranho, e na verdade é apenas nosso prota perdido em pensamentos murmurando consigo mesmo sobre sua vida passada. E ele, sem nem ao menos perceber, mal tem ideia que o capitão está indo sem sua direção silenciosamente. Parando na sua frente, o capitão então o pergunta se ele realmente entende o que ser um guerreiro significa. E nesse momento, o prota sai de seu transe e de seus pensamentos para encarar o gigante homem que está à sua frente. O capitão pergunta o nome a ele, mas ele sem jeito não sabe o que responder ao capitão. Ele até pensa consigo mesmo se deveria dizer que seu nome é Ang, e que será que alguém acreditaria que ele na verdade é o Ang que reencarnou 60 anos depois dentro deste corpo fraco e magrelo? Mas cortando seus pensamentos mais uma vez, o capitão fala, "Então seu nome é Ang, certo? Eu nunca imaginaria que isso poderia acontecer. Isso é um insulto àquele grande nome. Você tem o mesmo nome daquele guerreiro mais poderoso." O prota assustado olha para o seu peito para ver um emblema escrito, "Guerreiro em exame Ang." Mas o capitão continua a dizer em um tom frio e arrogante, "Você é apenas um bastardo estúpido que não tem um mísero pingo de espírito de guerreiro. E você ainda ousa profanar tal grande nome?" Nesse momento, o capitão Tang desfere um poderoso jab de esquerda na cara do Ang, fazendo-o voar para frente e gritando, "Como você ousa?" Mas enquanto o Ang voa pelo impacto do golpe, ele pensa consigo mesmo o quanto esse corpo é um verdadeiro lixo, em que não consegue nem reagir a um ataque tão simples. Mas eu não consigo acreditar que esse corpo tem o mesmo nome que o meu eu antigo. Depois do impacto, o jovem Ang é segurado por trás por um companheiro de equipe após ele ter sido arremessado longe. O capitão Tang, olhando com desprezo, diz que vai ficar de olho nele de agora em diante e que é para ele se preparar para o exame de guerreiro que vai começar em breve. Atenção a todos! Agora, sigam em minha direção ao campo de exame. Nós iremos agora continuar com seu teste de aptidão física. Enquanto seu colega de batalhão pergunta se ele está bem, o Ang responde com uma voz trêmula dizendo que ainda está vivo, pelo menos. Seu colega, falando em um tom calmo, pergunta se seu nome é Ang e que, na sua opinião, é um nome muito legal. Rapidamente, ele se apresenta ao Ang falando que seu nome é Lan Snow e que é um prazer conhecê-lo. Mas logo após ouvir o Snow, uma voz fria como gelo resmunga. "O nome desse cara é Ang? Você é o imprestável. Achou mesmo que falar um nome iria te fazer forte como o herói Ang?" Se virando rapidamente, ela fala que isso é realmente infantil e segue seu caminho. O Ang, puto, resmunga numa voz irritada falando que ela é bem arrogante e que seu próprio nome não é da conta dessa garota. Ele então se vira pro Snow e pergunta se ele conhece essa menina irritante. Mas o Snow, chocado, pergunta ao Ang se ele realmente não sabe quem é essa garota de cabelos brancos é. Ele, com um tom mais firme, responde que aquela garota é a guerreira mais promissora no nosso batalhão, e seu nome é Situ Liu. Ela é conhecida como a Rakshasa Emburrada. E ela também é filha mais velha da mais renomada família de artes marciais na nossa cidade, Helios, a família Situ. O Ang, pensativo, tenta se lembrar dessa tal família Situ, já que seu nome parece familiar de alguma forma, mas sem sucesso ele desiste. Então o Snow começa a levantá-lo do chão depois do golpe recebido, e o prota o agradece. Mas nesse momento, um flash vem por trás dos dois colegas que estavam distraídos. Uma garota de cabelos rosas se aproxima deles com uma voz doce dizendo que essa exibição deslumbrante de fraternidade é realmente incrível.
e diz para os dois caras à sua frente para que, por favor, não se incomodem com ela e que continuem o que estavam fazendo. Mas o prota, com uma expressão séria, pergunta quem é ela, mas ao mesmo tempo que pergunta, seu nariz começa a escorrer um pouco de sangue por causa do golpe que levou anteriormente. O Snow se vira para a menina e pergunta se ela, na verdade, não estaria tirando fotos há poucos segundos atrás, e a menina responde que estava sim, mas isso só deixa o Aang irritado, resmungando para os dois que ela deveria prestar atenção nele e na pergunta que ele fez. A garota, meio que ignorando os comentários do Aang, responde num tom animado dizendo que seu nome é Suiju Yuhui, dando um leve sorriso para os meninos. E com os olhos brilhando em entusiasmo, ela diz para eles que a relação de amizade entre os dois é deslumbrante, e isso chamou a atenção dela. Mas na verdade, dentro da cabeça dessa menina, uma imagem distorcida dos dois aparece como se o Snow e o Aang fossem um casal de um romance. Ainda com os olhos brilhando e babando olhando a tela de sua câmera, ela com uma voz meio frouxa diz que aquilo é um ótimo material para ela. O Snow fica calado, suando frio, e o Aang, com uma cara de que já viu coisa demais, diz com a voz desanimada que isso na verdade é bem triste e que essa menina não bate nem um pouco bem da cabeça. Algum tempo depois, no local onde será feito o teste de aptidão física, todos os jovens estão reunidos. O Aang, com uma cara meio intimidadora, pensa consigo mesmo que o copo dele pode estar nesse estado deplorável, mas no final, ainda assim, ele é o guerreiro mais forte e debater o que a palavra guerreiro significa na frente dele é hilário. Esse teste vai ser fácil, só esperem para ver. Vou definitivamente chocar a todos ao conseguir notas monstruosas. Já na linha de partida para o início da corrida, o instrutor levanta sua arma sinalizadora, dando início ao primeiro teste de aptidão física, o teste de resistência em corrida de longa distância. Ele então dispara a arma e a prova se dá início, com o prota saindo correndo disparado na frente de todos os outros competidores, já pensando em pegar o primeiro lugar e fazer um novo recorde na pista. E realmente ele consegue esse feito. Mas, para a tristeza dele, o recorde não é de corredor mais rápido, e sim da pessoa mais lenta ao completar o teste de resistência à corrida de longa distância. Enquanto o prota, quase morto, chega na linha de chegada, os outros cadetes só ficam ali rindo esperando ele terminar seu teste. O Aang, caído no chão, pensa que, na verdade, o estado do corpo dele é milhões de vezes pior do que ele imaginava. Tempos depois, é o segundo teste e é o teste de força explosiva no braço. E mais uma vez, o prota fica em último lugar de novo. E no terceiro teste, o teste de força explosiva nas pernas, não foi diferente, com ele obtendo o último lugar mais uma vez. Até a pequena Li Yu ficou chocada ao ver o quão patético o Aang era. Virando o rosto rapidamente com um ar de superioridade, ela diz que ele é realmente um idiota. Após acabar os testes, o Aang se joga no chão aterrorizado com tudo o que aconteceu e que ele ficou em último em todos os testes de aptidão física, deixando ele em completo desespero. O instrutor reclama que esses são os piores resultados na história dos guerreiros e que essas notas são as mais ridículas já existentes e que ele provavelmente deve ser eliminado em breve. O Snow tenta animar seu amigo caído, enquanto a Yuhui fica pensando que, na verdade, isso é uma pena, já que ela queria tirar muitas outras fotos dos dois juntos. O instrutor corre até o Capitão Tang e pergunta se não pode eliminar aquele cara de uma vez logo, já que os resultados dele foram piores que horrível, e que não haveria necessidade dele continuar para o segundo round de avaliações. Mas o Capitão Tang responde calmamente, dizendo que não há muita esperança para aquele mamacão magricela, mas ainda assim, ele ainda tem o direito de participar do resto das avaliações. Essa será, provavelmente, sua última avaliação também. Então vamos começar logo com o segundo round das avaliações de guerreiro. E o instrutor concorda rapidamente. Após alguns minutos no alto-falante das instalações dos testes, é ouvida uma voz dizendo que em seguida vai começar o segundo round das avaliações. Desta vez, você será avaliado em sua sincronização com o equipamento de enxerto. Após ouvir essa frase, o prota se levanta rapidamente e, com um sorriso debochado no rosto, ele fala para si mesmo que é isso? No alto-falante, a voz continua dizendo para que os guerreiros em exame, por favor, se dirijam até o local da avaliação. O prota, agora mais animado, pensa consigo mesmo que é uma avaliação de sincronização de enxerto, eu ainda tenho uma chance, já que há 60 anos atrás eu era o mais forte com uma taxa de sincronização estável, com taxa média de mais de 96%.
Esse maldito corpo não é nem um pouco atlético, mas a taxa de sincronização é determinada pela força de vontade de uma pessoa. Bando de malditos que ficaram me zoando, esperem só pra ver, vou mostrar a todos vocês do que eu sou capaz. Fiquem espertos e vejam com os próprios olhos a taxa de sincronização que o guerreiro mais forte consegue atingir. O prota, já com uma aura intimidadora, segue em direção ao próximo local do exame. Já lá dentro das instalações, o prota fica se olhando e vê como o equipamento de enxerto mudou muito dentro desses 60 anos. Ele ficou mais leve e mais confortável comparado com o que ele usava há 60 anos atrás. Em cima do palco, todos os cadetes ficam impressionados com a taxa de sincronização de 39%, e o instrutor avisa que Sito Liu havia passado com a maior taxa de sincronização já registrada na cidade Hélios. O prota se vira rapidamente, surpresos com a notícia. Então aquela garota debochada conseguiu uma taxa de 39%, isso é bem impressionante. E quanto todos comentam como a Liu é incrível, ela continua lá parada, até o teste acabar como se fosse algo extremamente fácil para ela. Mas se notar bem de perto, seu rosto parece meio pálido e cheio de suor, como se tivesse se esforçado bastante para isso. Todos os guerreiros em volta ficam babando pela garota que está no palco, mas o Wang só pensa em como aqueles garotos não passam de um bando de pirralhos. O exame termina e a nossa queridinha Princesa de Gelo começa a sair colocando toda a sua beleza para jogo. Ela desce as escadas do palco e enquanto todos ficam falando em como ela é linda e forte e muitas outras coisas. Sem dar muita atenção ao público e sem dizer uma única palavra sequer, a Rainha de Gelo segue para fora da sala de testes, sem nem mesmo dar um olhar para trás. Então, as portas se fecham atrás dela, e do outro lado do portão, ela finalmente começa a respirar, como se um enorme peso fosse tirado das suas costas. Curada e animada, ela pensa que finalmente conseguiu com uma gritante taxa de 39%. Todos viram isso, certo? Tenho certeza que meu resultado deve ter gerado um alvoroço lá atrás. Eu não me importo de ter mais admiradores, mas ainda é melhor eu ser discreta. Se acalme, Sito Liu, mantenha a postura, não se excite com tão pouco. Dentro da sala, o Wang fica impressionado com a taxa de sincronização da Liu, já que essa é a primeira avaliação dela e ela já conseguiu uma taxa de sincronização de 39%. Essa garota não é pouca merda. O Snow se vira pro Wang animado. A Sito Liu é forte mesmo, não é? Ela é cheia de energia, eu consigo sentir a força irada, se impondo dentro daquele pequeno corpo delicado. O Wang, não querendo admitir, diz que também consegue sentir isso. O Snow, com uma voz preocupada, pergunta a seu amigo por que ele não parece nem um pouco nervoso com o teste de sincronização. Mas o Wang tranquilamente responde ao Snow que tá tudo tranquilo, e que ele tá acostumado com isso. Mas o Snow, com um lugar confuso, se pergunta: acostumado? Como ele pode estar acostumado com isso? Mesmo pensando muito na resposta do seu companheiro, o teste continuar. A avaliação foi progredindo pouco a pouco com muitos novatos que aguentaram o equipamento de enxerto, demonstraram expressões de sofrimento e obtendo taxas baixas em torno de 8 a 12%. Mesmo com dificuldade, um dos soldados passa no teste com a taxa de 12%, e é dito que na primeira vez utilizando o equipamento, o corpo é forçado a suportar uma fardo alto para se acostumar por causa do impacto do núcleo demoníaco. Alguns novatos até desistem quando são incapazes de aguentar a dor que o impacto do núcleo demoníaco causa. E a taxa de sincronização precisa pelo menos alcançar 10% para que alguém passe no exame. E é claro que haviam algumas notas inesperadas também, como a da Yu Hui, que conseguiu 30% em sua taxa de sincronização. Da sala privada, o Capitão Tang está animado vendo os resultados dos testes e diz que dessa vez tem alguns novatos com um grande potencial. A secretária ao seu lado concorda com o que o capitão diz e fala que, incluindo a Suiji e Yu Hui, essa avaliação já teve 6 novatos com uma taxa de 30 ou superior a isso. Comparado com as outras cidades de rank C, nosso lote de novatos dessa vez é de muita boa qualidade. Mesmo com essa notícia, o Capitão Tang, com um olhar sério, fala que também há uns lixos dessas aqui também. Ele fala isso olhando diretamente para o nosso pequeno Wang, que se dirige ao palco, sendo agora sua vez de fazer o teste. Ele percebe que o Capitão Tang o está encarando e, sorrindo, pensa que dessa vez vai calar eles. Podem rir à vontade, pequenos pirralhos, mas lembre-se de fecharem a boca depois, pois tudo está de acordo com o meu plano. Já em cima do palco, o prota se prepara para escolher o núcleo demoníaco que vai usar. Com uma voz bem confiante, ele informa a um dos oficiais que ele quer utilizar o núcleo de Força Vermelho.
Os núcleos demoníacos reciclados do campo de batalha podem ser separados em até 6 categorias, e essas categorias são separadas por cores. Por exemplo, a cor vermelha, amarelo, verde e azul são as mais comuns de serem encontradas. Vermelho representa a força, amarelo representa a defesa, o verde representa curar e o azul representa a agilidade. Sabendo desses 4, ainda restam 2, que são os núcleos demoníacos roxo e o preto. A cor roxa apresenta o poder imaginário e o preto representa o espaço e o tempo, sendo a cor preta a mais rara de ser encontrada. Com o núcleo demoníaco vermelho em mão, o Aang pensa que finalmente chegou a hora. Colocando o núcleo no seu peito, ele diz que a coisa mais importante é a força de vontade. O equipamento começa a se mexer e se fixar ao corpo do garoto, e então a sincronização começa. A força de vontade de alguém determina o quanto ele pode aguentar o fardo do núcleo demoníaco. Além disso, também determina a maestria de alguém sobre o núcleo. Agora, com o equipamento funcionando perfeitamente, é hora do teste de sincronização. Um dos instrutores pergunta se o garoto está pronto, que rapidamente responde que sim. O teste é iniciado e uma luz vermelha carmesim começa a iluminar toda a sala, pegando de surpresa todos que estavam no local. Até a Sityulyu fica impressionada por tamanha reação após o prota começar. E enquanto tudo se tem início, aquela luz vermelha forte fazem todos ficarem com os olhos vidrados no nosso garoto Aang. O prota então diz em seus pensamentos para todos verem. Vejam só como é a taxa de sincronização do guerreiro mais forte. Na sala de espera, o Snow fala em um coanimado que esse sim é seu maninho Aang. O safado estava a esconder seu talento. Os instrutores em choque vendo aquilo já não conseguiam acreditar nos níveis demonstrados. Em instantes, o prota já estava com uma taxa de 40% e subindo. Mas aquilo não era nada para o nosso menino Aang. Ele então pensa que 40% é insignificante, perto dos 96% que ele podia chegar antes. Então está na hora de subir isso um pouco mais. Uma enorme reação do núcleo demoníaco é formada, deixando todos da sala com medo. 45%, 50%, 60%. E não para de subir a sincronização do núcleo. Com essa reação toda, até o Capitão Tang ficou assustado, olhando atentamente para o Aang. A secretária assustada diz que isso não pode estar acontecendo. Como um garoto desses pode ter essa taxa de sincronização tão absurda? Será que é algum tipo de erro? A taxa continua subindo, 65%, 70%, 80%. Os figurantes que antes estavam zoando o Aang, agora estão todos cagando nas calças, se perguntando se ele está trapaceando ou se o equipamento dele está bugado ou estragado. O Aang, em uma pose, mais parecendo um deus absoluto, pensa consigo mesmo que ele, uma vez, já foi o guerreiro mais forte, um rei visto pelos outros. Se não fosse pelo baixo nível desse núcleo demoníaco e esse corpo pateticamente fraco, minha conduta intimidadora já teria levado todos esses pirralhos a se curvarem perante mim. Então vejam, crianças, essa é a diferença entre vocês e o grande eu. Mas nesse instante, algo de errado acontece e o menino Aang o sente, como se seu corpo tivesse ficado pesado e caindo em uma imensa escuridão. Ele não sabe ao certo o que está acontecendo, mas uma mão gigante vem ao seu encontro. Então, uma figura gigantesca e extremamente amedrontadora aparece diante do nosso guerreiro. Do nada, todo o poder do seu corpo, sua força, sua energia desaparecem. O núcleo demoníaco simplesmente racha e o Aang recebe um recuo, causando grandes danos ao seu corpo, o fazendo cuspir sangue. Jogado no chão, dizendo que não aguenta mais, um instrutor puto começa a gritar com ele, falando que aquilo assustou pra caralho e que o equipamento realmente estava com algum tipo de defeito. A taxa de sincronização do menino caiu instantaneamente para 10%. A secretária, com uma voz desanimada, fala pro capitão que eles detectaram que o núcleo demoníaco vermelho do garoto tá rachado, e a culpa desse alvoroço todo foi por causa daquele núcleo demoníaco anormal que causou uma falha na leitura do teste. O capitão Tang, com uma voz de decepção, fala que a culpa é do equipamento defeituoso. Suspirando, ele fala que a taxa do garoto parou em 10% correto, e a secretária diz que sim, ele quase não passou no teste. Jogado no chão, o Aang, sem energia alguma, é socorrido pelos instrutores. O Snow vai correndo até ele para ver se o Aang tá bem, e como sempre, as críticas e zoações sobre o Aang começam de novo, falando que é impossível um inútil igual ao Aang ter uma taxa de sincronização absurda dessas. O Snow, com um ar preocupado, pergunta se o Aang tá bem, e o garoto, meio que apagado, não consegue dizer nada.
A princesa de gelo, Cithulieu, fica encarando a situação, mas em sua cabeça ela pensa que o alarme é falso. Impossível que exista alguém mais incrível que ela nessa turma de cadetes, e se existisse isso, isso seria inaceitável. O Snow pega o Aang no colo e o leva embora, enquanto a Yu-Hu fica cercando os dois, tirando várias fotos. O Aang, meio que desmaiado, pensa que isso tudo é culpa dele, de querer competir com as crianças, mas que fica feliz por ter passado nesse teste. Após um tempo no saguão, o Aang está lá sentado esperando alguma notícia, preocupado e pensando o que tinha acontecido minutos antes no teste de sincronização. Aquilo foi diferente, estranho. Parecia que estava vindo do interior do coração do garoto e depois sugou todo o poder que ele tinha em um instante. O Prota nunca tinha ouvido falar de uma situação assim antes. Claramente ele tinha força de vontade o suficiente para manter a taxa de sincronização em pelo menos 80%. Mesmo sendo um núcleo demoníaco de mais baixo nível, não deveria ter rachado daquela forma. Então, por que isso aconteceu? Quebrando os pensamentos do menino, a porta da sala é aberta. Todos os guerreiros se levantam rapidamente quando a voz do homem ecoa pela sala. Com um olhar dominante e sério, o Capitão Tang entra no local. Ele então dá os parabéns por todos ali que conseguiram passar o segundo round e chegado nas avaliações final. E agora seria o teste prático. Finalmente vocês vão enfrentar um demônio de verdade pela primeira vez em suas vidas. Eu espero que todos passem nesse teste com segurança e sem problemas. Agora façam fila e sigam em direção ao campo de avaliação 3. Vão! O Aang, quase morrendo, passa pelo Capitão Tang, que fica apenas observando. Após o garoto sair da sala, o Capitão Tang nota algo estranho no chão. Chegando perto, ele pega o estranho item e percebe que aquilo ali é um fragmento do núcleo demoníaco vermelho do Aang. Ele então fica analisando aquele pequeno pedaço. Olhando para as costas do garoto, ele fala que está realmente curioso sobre ele, esse garoto chamado de Aang. Capítulo seguinte. Sobre a cidade de Hélios. Uma voz grossa e imponente ecoou diante das muralhas. Abram os portões! O som reverberou pelo ar, fazendo o coração dos soldados bater mais rápido. Lentamente, a imensa porta de pedra começou a erguer-se do chão, rangendo como se o próprio mundo estivesse despertando. Do outro lado, a luz do sol invadia em ondas intensas, cegando por instantes aqueles que nunca haviam deixado os limites da cidade. Murmúrios animados corriam entre os jovens, afinal, era a primeira vez que viam um mundo exterior. Aang, semicerrando os olhos, ergueu a mão para tapar o rosto contra a claridade ofuscante. Mas o momento foi cortado pelo tom ríspido do instrutor. Chega de barulho, saiam em ordem e calados. Se ainda tem tempo para conversas inúteis, usem-no para checar seu equipamento. Quem não o fizer pode acabar morto sem nem saber o motivo. O silêncio foi imediato. Um a um, os soldados avançaram além da muralha. Aang parou um instante para verificar seus pertences. Outro núcleo intacto, pensou, girando a peça em suas mãos. Mas o problema não está nele. Da última vez, meu poder desapareceu de uma só vez, como se algo dentro do meu corpo o rejeitasse. Ele suspirou baixo enquanto caminhava. Será um efeito colateral da minha reencarnação? Assim que seus pés tocaram o solo do lado de fora, algo inesperado o atingiu. Sua consciência pareceu escapar do corpo, expandindo-se em ondas como um sonar invisível. A sensação correu por florestas distantes, atravessou colinas, até tocar algo. Demônios. Centenas deles. Criaturas de baixo nível movendo-se nas sombras da mata. E mais distante ainda, uma caverna. No fundo dela, uma presença sinistra, sentada, esperando. Um demônio. No interior da escuridão, a criatura também estremeceu. Não pode ser, murmurou, sentindo a pressão. Há um demônio mais forte do que eu aqui? Aang voltou a si ofegante, paralisado. Tudo aquilo eram mesmo demônios? E no fundo, sentiu uma estranha ressonância bater ao seu coração. Vai ficar aí parado o dia todo? Uma voz fria e irritada quebrou seus pensamentos. Ao se virar, Aang deu de cara com a pequena rainha de gelo, Cithulieu, que o encarava com impaciência. Ele riu sem jeito.
Desculpa, eu atrapalhei a passagem, não foi? Atrás dela, Snow se aproximou, preocupado. Está tudo bem, Aang? Você parece estranho. Não, tudo certo, respondeu rápido, forçando um sorriso. Mas o instrutor, percebendo a demora, avançou com um olhar severo. Vocês 4, formem um grupo imediatamente e vão se juntar aos outros. O resto já está pronto e vocês estão atrasando o treinamento. Com isso, o destino de Aang, Snow, Liu e o quarto companheiro se alinhava, sem que nenhum deles imaginasse o que os aguardava fora dos muros de Hélios. Tomoe, como sempre animada, se aproximou com brilho nos olhos. Então essa era a sua estratégia desde o começo, Aang? Fazer a gente formar um grupo de 4? Não, nada disso. Aang respondeu desajeitado, balançando as mãos em negação. Liu, passando à frente deles com sua postura firme, lançou-lhe um olhar frio. Não importa, só não atrapalhe a equipe e estará tudo certo. Apesar do tom duro, no íntimo dela o coração estava acelerado. Ufa, eu achei que ninguém fosse querer formar grupo comigo, até que foi menos assustador do que imaginei. Snow, como sempre cheio de energia, deu um forte tapinha nas costas de Aang. Vamos nessa! Temos que dar o nosso melhor! Tomoe, por sua vez, continuava em seu próprio mundo, enquanto caminhavam para se posicionar, e exclamou: Esperem! Esse é o momento perfeito para a primeira foto da equipe! Aang suspirou, mas não conseguiu evitar um sorriso sem graça diante da empolgação dela. Foi então que a voz imponente do instrutor Houka cortou a comoção, ecoando por todo o campo aberto. Atenção, recrutas! Este à frente de vocês é o monumento de dispersão. Todos voltaram os olhos para a imensa estrutura cinzenta, formada de pedra misturada a uma substância especial. A aura dela parecia vibrar no ar, repelindo discretamente a névoa que cercava a região. Esse monumento foi erguido com a mesma matéria dos dispositivos que receberão. Ele é capaz de dispersar a névoa que cobre nosso mundo, continuou Houka. Agora, escutem com atenção, pois este é o momento decisivo. O silêncio se fez absoluto. Vocês enfrentarão a terceira avaliação em equipes de 4, declarou Houka. Tenho certeza de que todos sabem qual é o teste. Um arrepio percorreu a multidão de novatos. Uma caçada na névoa além dos muros. A respiração dos recrutas ficou pesada. Alguns cerraram os punhos, outros engoliram em seco. Cada equipe receberá adagas de combate e um mini dispositivo de dispersão da névoa, feito do mesmo material do monumento. A missão é simples. Avancem pela névoa até o ponto designado, marcado por uma luz piscante. Lá, ativem o dispositivo. Em seguida, caçem demônios sem barbatanas. O tom do instrutor se tornou ainda mais severo. A aprovação dependerá de 2 coisas: sua força individual e a capacidade de cooperar como equipe. Isso decidirá quem será reconhecido como guerreiro e quem será esquecido. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras afundar nos corações dos novatos. Boa sorte, recrutas! Vocês vão precisar! O silêncio foi quebrado por um rugido coletivo de coragem forçada. A caçada na névoa além dos muros. O exame final e mais temido. Um mundo encoberto pela névoa, onde demônios espreitavam invisíveis. Não bastava ter força ou habilidade. Para sobreviver, era preciso uma mente firme, coragem para encarar o desconhecido e confiança nos companheiros. E, acima de tudo, superar os próprios medos. O campo ecoou novamente com a voz de Houka. Avaliação finalizada. Próxima equipe, preparem-se. Do alto da muralha. Uma voz melodiosa, sedutora e imponente ecoou do alto da muralha, chamando a atenção de todos que estavam por perto.
Temos muitos novatos excepcionais nesta leva. Mas o meu alvo está bem claro. A única que realmente me interessa é Situ Liu, da família Situ. Aquela voz encantadora pertencia a ninguém menos que a capitã Dada Jelly, líder do 3º Esquadrão da cidade de Helios. Ela virou-se para os companheiros ao lado, provocando: "E vocês? O que acham?" O primeiro a responder foi um homem de porte sério, tom reflexivo, líder do 1º Esquadrão, Capitão Joel. Uma semente da renomada família de artes marciais, se for bem orientada, pode se tornar uma grande guerreira. Jelly sorriu de canto, mas não respondeu. Foi então que a voz calma do Capitão Tang, líder do 2º Esquadrão, se ergueu. Para mim, a outra pessoa que merece a atenção. Os olhos dele se fixaram no grupo do protagonista. Ang. Mandei aquele fragmento de núcleo para análise. Não havia nada de errado com ele. Então, o que realmente aconteceu naquela ocasião? Tang afundou-se em seus próprios pensamentos, mas logo levou um leve soco de Jelly na cabeça. No que você está pensando, Tang Tang? Provocou ela rindo baixinho. O capitão enrubesceu, desviando o olhar. Para de me chamar assim. Joel caiu na gargalhada. Hahaha, só você consegue deixar o Tang Tang vermelho, Jelly. Isso nunca mudou. Ei, nem comece, Joel, retrucou Tang cada vez mais constrangido. Mas a expressão da Capitã Jelly logo se tornou séria novamente. Já confirmaram o grau dos demônios naquela área? Precisamos garantir a segurança de todos durante o teste. Espero que só estejam presentes as criaturas liberadas antecipadamente. Com a calma de sempre, Tang respondeu: Pode ficar tranquila. Temos monitorado a região diariamente há uma semana. Nenhum demônio de Barbatana sequer se aproximou dos arredores da cidade. Joel, entretanto, soltou um sorriso irônico. E se por acaso algum desses demônios ousar aparecer hoje? Ele estalou os dedos, confiante. Então nós o reduziremos a pedaços. Vamos proteger essa nova leva de guerreiros e mostrar a eles como se faz de verdade. Um tempo depois, o instrutor ergue a voz novamente, firme e imponente. Atenção todos! O grupo atual terminou o seu teste. A arena já está montada. Próximo grupo, prepare-se! Imediatamente, os alunos começaram a cochichar. Olhem, é a vez do grupo da senhorita Situ Liu. Aquele garoto, o tal do Eng, está no grupo dela. Que inveja! Os 4, cheios de energia, começaram a se preparar para sua avaliação. Tomando a iniciativa, Situ Liu rapidamente arrancou o aparelho de dissipação de névoa das mãos de Eng. Este, ao olhar para sua mão agora vazia, mal acreditava no que tinha acontecido. Mas o que? Murmurou irritado. Sem perder tempo, Liu disparou à frente, animada, e gritou para os demais: Vamos, me sigam! Eng, rosnando baixinho, não conseguiu segurar o comentário. Aquela desgraçada, por que ela gosta tanto de chamar a atenção? Bora, galera, atrás dela! Completou, correndo. Situ Liu, já na linha de frente, tomou um impulso e deu um salto poderoso. Seu corpo se movia com uma graça aerodinâmica que faria qualquer um prender a respiração. Com uma pose perfeita e em movimentos calculados, ela conectou o dissipador de névoa em uma velocidade impressionante. O aparelho se ativou e a névoa começou a desaparecer, como se fugisse dali. Das arquibancadas, a Capitã Dada Gilley, com um largo sorriso, comentou animada: Olhem só, ela está usando um núcleo de cura, mas seu físico não perde em nada para os guerreiros com núcleo azul de agilidade. Então é assim que se parece a base de alguém de uma família proficiente em artes marciais. Com o campo agora limpo, 3 demônios antes ocultos na névoa foram revelados. Eles avançaram imediatamente em direção a Liu, a primeira a se expor no terreno aberto. Eng não hesitou. Snow, avance com tudo! O garoto respondeu sem pensar 2 vezes, ativando seu núcleo. Com um salto ágil, pousou à frente de Liu, fazendo uma entrada triunfal. Concentrando sua energia, erguendo o braço contra a investida dos demônios, Snow criou uma barreira que os repeliu com força. O capitão Tang Lig, observando de cima, comentou de forma séria, mas com aprovação. Nada mal, parece que esse garoto já se acostumou a usar o poder do núcleo. Eng, animado como nunca, girou sua faca com firmeza e disse em tom de liderança:
Aproveitem o contra-ataque. Matem um de cada vez. Liu, Tomoe. Tomoe, doce e fofa como sempre, respondeu prontamente às ordens. Já Situ Liu bufou, repreendendo. Você realmente acha que precisa me dizer o que fazer? Apenas observe. No mesmo instante, os três avançaram contra os demônios repelidos por Snow. Tomoe, focada em sua tarefa, começou a cortar o inimigo à sua frente como se fosse nada. Seus golpes eram fluidos e rápidos, e mesmo sem grande força física, sua agilidade impressionava. Ela girou no ar, passando sobre o demônio já ferido e com um catch firme o lançou em direção ao solo. Antes mesmo do monstro atingir o solo, Snow avançou. Seu soco, tão poderoso quanto um disparo de canhão, atingiu o estômago da criatura, arremessando-o para longe. O capitão Jewel, que até então permanecera em silêncio, finalmente se animou diante da cena. Esse trabalho de equipe realmente me surpreenderam. Especialmente aquela garota do núcleo azul da agilidade parecia diferente. Ela aprimorou o ritmo dos próprios movimentos, murmurou Joel, o rosto corado. O capitão Tang, irritado, franziu o senho. E você? Aonde diabos está olhando? Sem perder tempo, Situ Liu avançou. O demônio ainda estava sendo arremessado pelo golpe de Snow, flutuando sem equilíbrio no ar, quando ela surgiu diante dele como uma sombra. Sua adaga, envolta em energia, perfurou direto o peito da criatura. Liu concentrou o poder na ponta da lâmina e o injetou dentro do corpo do inimigo, como um veneno letal sendo aplicado por uma seringa. O corpo do demônio começou a inchar instantaneamente. Ele caiu atrás dela, e Liu pousou suavemente no chão, elegante e graciosa. Apenas uma palavra saiu de seus lábios, baixa e cortante. E então... Bum! O grande demônio explodiu atrás dela como numa cena de filme, enquanto a jovem caminhava em passos suaves, indiferente ao caos. Mas a luta ainda não havia terminado. Agora era a vez de Aang mostrar do que era capaz. Com a adaga em mãos, ele pensou friamente. Se for para acabar com isso sem esforço, basta atingir as 3 áreas vitais. Primeiro vai ser o pescoço, depois vamos para o tórax, e por fim, vai ser o abdômen. No instante seguinte, ele colidiu com o demônio. Ambos rolaram pelo chão, o choque levantando poeira. Forçando a adaga contra o solo para se erguer rapidamente, Aang refletiu com irritação. Droga! Esse corpo frágil só aguenta uma quantidade limitada de poder de cada vez. Um sorriso curvou seus lábios. Então é perfeito. Posso usar essa chance para testar seus limites em uma batalha de verdade. Seu núcleo brilhou. A energia percorreu cada veia, cada músculo. E então, com o poder do núcleo ativado, Aang disparou em alta velocidade contra o demônio, como um raio pronto para rasgá-lo em 2. O demônio, ainda tomado pela sede de sangue, ergueu o punho e lançou um soco devastador em direção a Aang. Mas o garoto, liso como sabão, deslizou para o lado e desviou com facilidade. Num instante, aproveitou a brecha e cravou a adaga entre as costelas da criatura, o golpe profundo arrancando um urro de dor. Mesmo assim, Aang franziu o senho, insatisfeito. Droga, ainda não reagi rápido bastante. O demônio, tentando recuperar o controle, desferiu o chute brutal em sua direção. O pé passou zunindo pelo ar, atingindo apenas o vazio. Em resposta, Aang trocou a faca de mão, girou o corpo com precisão e lançou mais um ataque, certeiro e calculado. A lâmina cortou carne e ossos, mas ainda assim o jovem reclamou em voz baixa. A coordenação desse corpo está horrível. O demônio, mesmo ferido, abriu um sorriso cruel. Com velocidade surpreendente, tentou um golpe lateral no flanco do garoto. Mas Aang desviou mais uma vez, arrancando a adaga do corpo da criatura e desequilibrando-a com um chute preciso. Num movimento contínuo, passou a lâmina pelo pescoço do monstro, atingindo-o em cheio. A fera tombou pesadamente no chão diante dele. Aang, irritado, cuspiu as palavras. Maldição! Se eu tivesse poder explosivo suficiente, já teria acabado com você em um único golpe. Com a adaga na mão, o brilho malicioso em seus olhos não passou despercebido. De longe, seus companheiros observavam em choque. Snow, boquiaberto, murmurou. Céus!
Parece que o amiguinho Aang estava só brincando esse tempo todo. Tomoe, animada, ergueu a câmera. Espera ter conseguido gravar cada segundo. Já Sito Liu, mantendo a expressão fria, cerrou os punhos em silêncio. Ele está roubando a cena. Aposto que faz isso de propósito. Do alto da muralha, a capitã Gilly deixou escapar um sorriso animado. Quem é esse novato magricelo? Impressionante, não acham? Joel, intrigado, acrescentou com seriedade. Não é só isso. Ele se move como um veterano de guerra. O capitão Tang, ainda duvidoso, não tirava os olhos de Aang. O olhar dele misturava dúvida e fascínio. Enquanto isso, no campo de batalha, o garoto respirava fundo. O suor escorria pelo rosto e seus pensamentos eram pesados. Para concluir essa luta, com esse corpo frágil, não consigo usar nenhuma das minhas antigas habilidades. Além disso, perco o fôlego depois de poucos movimentos. Isso é péssimo, mas já basta para minha avaliação. Ele ergueu a faca, a voz firme. Chega, monstro. Chegou sua hora de morrer. Aang avançou como um raio em direção ao demônio, preparado para o golpe final. Mas então, algo inimaginável começou a emergir do chão. Algo subiu do solo em direção ao rosto de Aang. Passou a poucos centímetros de seus olhos. Não era pequeno, mas sim uma agulha grossa, vermelha, que o arremessou para longe. O projétil atravessou direto o corpo do demônio com quem ele lutava segundos atrás. Logo, raízes grotescas brotaram do chão, cercando os 4 jovens e deixando-os em estado de alerta. A agulha cravada no cadáver do demônio começou a se mexer. Lentamente, de dentro da carne morta, uma mão negra emergiu, agarrando as entranhas da criatura. Em seguida, outras mãos surgiram rasgando o corpo inchado e sem vida. Com um som grotesco de carne sendo dilacerada, o cadáver foi partido em 2. De dentro dele, um novo demônio se libertou. O olhar repleto de malícia. O rugido que ele soltou sacudiu o campo de batalha, espalhando uma intenção assassina sufocante. A energia maligna percolheu o ar e alcançou até os líderes nas muralhas. O rosto do Capitão Tang se contorceu de ódio e gravidade. Sua voz ecoou estrondosa. Demônio de uma barbatana! O pânico explodiu entre os cadetes. Muitos gritavam e corriam desesperados, sem saber para onde fugir. Enquanto isso, Jelly e Joel se lançaram da muralha com força brutal, colidindo contra o chão. O impacto levantou ondas de poeira e pedras. Sem perder tempo, eles dispararam em direção à arena de teste, atravessando o caos como trovões. Passando pelos cadetes em fuga, a Capitã Jelly gritava em alta voz. Não entrem em pânico! Vocês estarão a salvo se ficarem atrás do Capitão Diao Tang. Ele os levará de volta para a cidade. Mas no coração da arena, o verdadeiro terror já se erguia diante dos 4 jovens. O demônio recém-liberto deu um passo à frente, sua aura assassina esmagando o ar. Cada movimento dele paralisava os cadetes como se correntes invisíveis prendessem seus corpos. Ele inspirou fundo, os olhos fixos em Aang. Humano, mas o seu cheiro é de demônio. Aang arregalou os olhos. De que ele está falando? Como um humano pode ter o cheiro de um demônio? Isso não faz sentido. O monstro avançava lentamente, cada passo aumentando a pressão. Snow, Tomoe e Liu estavam petrificados, sem conseguir sequer respirar direito. Nos pensamentos de Sito Liu, o desespero era claro. Vou ser feita em pedaços em um piscar de olhos. Meu corpo não se move, não obedece de jeito nenhum. Aang mantinha o olhar firme, mas o suor frio escorria pelo rosto. Esse corpo não é páreo para um demônio de uma barbatana. Pela primeira vez, sinto isso. A mesma opressão que guerreiros normais enfrentam diante de uma criatura dessas. O demônio ergueu a mão, energia carmesim se reunindo na ponta de seus dedos. Não tenho tempo para procurar. Então, levarei todos vocês comigo. Um clarão. A esfera de energia disparou direto contra as testas dos 4 jovens. O impacto foi avassalador. Aang, Liu, Snow e Tomoe caíram inconscientes ao mesmo tempo. O demônio triunfante riu, mas uma rachadura cortou o solo. E raízes se partiram em estilhaços.
Não ouse tocar nas crianças! Rugiu Joel, esmagando raízes como gravetos. Ao seu lado, Jelly destroçava as vinhas com kits poderosos abrindo caminho. Mas já era tarde. As raízes se fecharam em torno do demônio e dos cadetes desmaiados. O monstro os envolveu completamente e, sorrindo, murmurou: "Tchau, tchau." Num instante, desapareceram sob a terra. Jelly, incrédula, ofegou: Ele levou 4 cadetes?" A terra começou a tremer violentamente. Uma rachadura gigantesca se abriu, serpenteando em direção à floresta distante. Joel cerrou os punhos, a fúria queimando em seus olhos. "Então vamos atrás deles! Agora!" Algum tempo depois, no coração da floresta, o Capitão Joel e a Capitão Jelly pararam diante de uma clareira. O rastro simplesmente sumira. "Droga, a trilha termina aqui", rosnou a ruiva, sua voz carregada de frustração. Tang Tang, ele havia patrulhado aquela região por dias, sempre atento, sempre cuidadoso. Como então um demônio de barbatanas havia aparecido ali? Isso nunca tinha acontecido antes. Um grito veio do alto das árvores. Ji Yao Tang surgiu, a voz desesperada: "Onde estão as crianças?" Sem esperar resposta, ele rugiu para os colegas: "Ei, por que vocês pararam? Continuem atrás deles." Joel, tentando manter a calma, ergueu a mão. "Tang, se acalme. A trilha acaba aqui." Jelly, com o senho franzido, completou em tom grave: "Parece que o demônio cavou em direção ao subsolo assim que chegou neste ponto. A área à frente é território não mapeado. Não seria inteligente avançarmos sem preparo." Tang Tang se ajoelhou. Sua mão tocou o chão frio e, de repente, memórias antigas explodiram em sua mente. A imagem de seu irmão mais novo sendo arrastado por um demônio. Os gritos, a impotência. O ódio queimou. A frustração explodiu. Com um soco devastador, ele rachou o solo ao redor. "Isso é tudo culpa minha." Sua voz tremeu. "Eu devia ter checado direito. Tudo culpa minha." Ali, caído no chão, ele parecia quebrado. Joel respirou fundo, esforçando-se para manter a razão. "Ei, vamos voltar. A cidade deve estar em pânico agora. Não podemos ficar longe por muito tempo. Mandaremos um grupo de exploração verificar os arredores e, se houver mais demônios de barbatanas, nós os encontraremos." Jelly, o olhar cheio de pesar, se aproximou e pousou a mão sobre o ombro dele, tentando-o confortá-lo. "Tatang, nenhum de nós queria que isso acontecesse. Eu sei como você se sente, mas..." Ela não terminou. Jiao Tang segurou a mão dela com firmeza. Seus olhos estavam sombrios. "Voltem vocês dois primeiro. Eu vou procurar só mais um pouco. Não precisam se preocupar comigo." Joel deu um passo à frente, alterado. "Tang, isso é uma loucura, você..." Mas Jelly o conteve rapidamente com uma expressão séria. "Certo, mas por favor, volte antes do pôr do sol, entendeu?" Jiao Tang desviou o olhar, murmurando apenas: "Eu sei." Sem mais nada a dizer, virou-se e adentrou sozinho a floresta, desaparecendo entre as sombras. Jelly permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que murmurou em preocupação: "Você sabe que não seremos capazes de convencê-lo." Joel suspirou, derrotado. Eu sei. Desde que o irmão mais novo dele foi levado por um demônio, ele se culpa por tudo." O silêncio da floresta pesou sobre eles. Com um olhar triste e voz baixa, ela sussurrou quase para si mesma: "Se o irmão dele ainda estivesse vivo, teria mais ou menos a idade daquelas crianças. Tenho certeza de que, no fundo, aquelas crianças o fazem se lembrar dele." Algum tempo depois, em uma caverna úmida e sufocante, Aang abriu lentamente os olhos. Sua visão estava turva, mas aos poucos foi clareando. O teto rochoso, as raízes grossas que desciam das paredes, tudo indicava que estavam no subsolo. Ele respirou fundo, aliviado ao perceber que seus companheiros ainda estavam ali, caídos, mas vivos. Mas esse alívio durou apenas um instante. "Ah, então você acordou?" sussurrou uma voz horripilante atrás dele. Aang se virou bruscamente. Seu coração disparou quando seus olhos encontraram a figura que o observava,
o demônio de uma barbatana. A presença dele sozinha fazia o ar pesar como chumbo. O monstro abriu um sorriso deformado. Rápido demais para um humano, você é mesmo diferente. Bem diferente. Agora estou ainda mais curioso. Antes que Yang pudesse reagir, a criatura avançou. Sua garra monstruosa agarrou o pescoço do garoto e o esmagou contra as raízes que o prendiam. Por que, humano? Você tem o mesmo cheiro que nós, rugiu, aproximando o rosto cadavérico do dele. Por que o seu cheiro é até mais forte do que o meu? Confuso, sufocado, Ang apenas resmungou com raiva. Do que diabos você está falando, seu monstro? De repente, o núcleo vermelho dentro dele pulsou. Ang deixou a energia explodir em ondas, estilhaçando as raízes e arremessando o demônio para longe. Com um salto, pousou firme no chão da caverna, reunindo a energia em volta do corpo. Uma lâmina vermelha, moldada pela sua força, surgiu em sua mão. Ele avançou sem hesitar, golpeando o inimigo. Mas o demônio se esquivou com agilidade monstruosa. Energia demoníaca condensou-se em sua palma, irradiando uma luz carmesim. Que animação toda é essa, humano? Zombou, antes de lançar o ataque. Ang saltou para o alto, desviando por um fio. As pedras do solo explodiram no impacto da energia. Recobrando o equilíbrio, ele recuou alguns passos, os olhos fixos no inimigo. Seu peito subia e descia em esforço. Se fosse o eu de antes, eu teria acabado com ele antes mesmo que pudesse reagir. Mas agora... Merda! Tenho que salvar aqueles 3. O que eu faço? Respirando fundo, ele reuniu forças e se lançou de volta contra o demônio. Enquanto avançava, seus olhos analisavam cada detalhe. Núcleo vermelho, veloz, articulações flexíveis que permitem atacar e reagir rápido, mas ao mesmo tempo essas articulações não são protegidas pela pele dura. Uma faca de 2 gumes. Inútil! Rugiu o demônio, desferindo um golpe devastador. Ang tentou desviar, mas dessa vez não conseguiu. A garra monstruosa rasgou seu ombro, lançando uma onda de dor que queimou até os ossos. O golpe atravessou o ombro de Ang. A dor queimava até os ossos, mas ele não recuou. Segurou firme a mão do demônio e a forçou contra o próprio corpo, o olhar tomado por determinação. Esse é o único jeito. Só assim vou conseguir uma chance de contra-atacar. Preciso achar uma brecha. As articulações dele... Com um rugido, puxou o braço do monstro para cima e girou a lâmina em um corte violento. O som da carne e do osso sendo partidos ecoou pela caverna. O demônio urrou de dor quando seu braço foi arrancado. Ofegante, Ang ergueu a lâmina ensanguentada, seu olhar gélido fixo no inimigo. Ei, seu maldito feioso, não me subestime. Você não passa de um demônio de uma barbatana. Eu já matei muitos do seu nível antes. O monstro riu, uma risada distorcida e carregada de ódio. De repente, lançou um chute devastador contra o estômago de Ang. Urk! O impacto foi brutal. O corpo do garoto foi arremessado como um boneco, cuspindo sangue em jatos vermelhos que mancharam o ar e as paredes da caverna. Colidiu contra a rocha com força esmagadora, deixando marcas vermelhas onde seu corpo bateu. Caído, tentando se erguer, Ang apoiou-se na parede fria, cada respiração uma tortura. No outro lado, o demônio abria um sorriso cruel. Seu braço arrancado começava a se regenerar lentamente, coberto por veias e fibras que se entrelaçavam como raízes. Você conhece minhas fraquezas, mas é uma pena. Eu sou da classe madeira com um núcleo de madeira vermelha, e isso significa que eu posso me reparar facilmente. Ang arregalou os olhos, chocado. Classe madeira? Núcleo vermelho? Isso nunca existiu. Na minha vida passada, apenas os demônios de núcleo verde podiam se curar. Então, em meio século, eles evoluíram. O demônio apertou o punho, sua expressão mudando para puro desprezo. Mas afinal, não foi você quem me subestimou, humano.
Ele moveu os dedos. Espinhos de madeira brotaram das paredes atrás de Aang, perfurando-o de raspão e o arremessando violentamente para frente. O garoto foi lançado em direção ao monstro sem tempo de reação. O demônio o agarrou pela cabeça com apenas uma mão, erguendo-o como se fosse nada. O sorriso cruel cresceu. Eu realmente não entendo você, mas isso não importa. Aang, sangrando, mal conseguia respirar. Seus pensamentos arrastavam em desespero. Esse ataque perfurou vários dos meus órgãos vitais. Merda! Eu reencarnei há tão pouco tempo, só para morrer assim de novo. E eles, aquelas crianças, vão morrer também. Exatamente como os meus companheiros da vida passada, todos mortos na minha frente. Lágrimas de ódio e impotência se misturaram ao sangue em seu rosto. Me desculpem. Eu sou fraco. Não posso aceitar isso. De jeito nenhum. Esse filho da puta vai pagar. O demônio aproximou os dentes do pescoço do garoto. Seus olhos ardiam em cobiça. Que humano fraco. Mas se eu o comê-lo... Sim, eu vou evoluir. Ele lambeu os lábios. Vou devorá-lo agora mesmo. O desespero tomou conta do lugar. O demônio de madeira abriu a boca, os dentes à mostra, pronto para arrancar a cabeça do garoto. Mas, de repente, uma voz ecoou, profunda, ressoando de dentro do corpo de Aang. Será que você vai mesmo? O tempo pareceu parar. O demônio congelou no ato e instintivamente recuou, como se tivesse encarado algo abissal. Seus olhos tremeram em puro pavor. A voz continuou, carregada de desprezo. Eu não posso morrer aqui. Não assim. Se eu cair agora, todos os meus planos ruirão como cinzas ao vento. O núcleo vermelho dentro do peito de Aang começou a rachar, espalhando linhas de energia incandescente por todo o corpo. Inacreditável, murmurou a voz. Que o último fragmento da minha consciência precise ser usado nesse cenário patético. O demônio de madeira começou a tremer, sentindo a presença que emergia diante dele, uma pressão sufocante, esmagadora. De repente, uma onda de energia explodiu do corpo de Aang, tão colossal que o inimigo mal conseguia respirar diante dela. 5 barbatanas? Não, 6. Mas a transformação ainda não havia terminado. O corpo do garoto começou a se degenerar sozinho. Seus ferimentos se fecharam em instantes. Sua pele branca tingiu-se em um vermelho vivo, cobrindo-lhe a mãos e pés como chamas demoníacas. O cabelo negro escorrido transformou-se em fios brancos luminosos como a aurora. E quando seus olhos se abriram, uma rajada devastadora de energia foi expelida, destruindo o topo da caverna. Um raio de luz rubra atravessou os céus. A onda de poder se expandiu em todas as direções, obliterando instantaneamente todos os demônios sem barbatana ao redor, reduzidos a pó em um piscar de olhos. A energia podia ser vista a centenas de quilômetros à distância, um pilar carmesim rasgando o horizonte. Quando a fúria se recolheu e voltou para o corpo de seu dono, a metamorfose estava completa. A presença que agora habitava o corpo de Aang abriu a boca e uma voz gélida ecoou, capaz de congelar a alma. Eu sou o único demônio de 8 barbatanas, a existência suprema do cristal carmesim, o seu rei. O demônio de madeira desabou em desespero, os joelhos batendo contra a pedra. 8 barbatanas, nosso rei! Ajoelhe-se, ordenou a voz fria, e o monstro obedeceu sem hesitar, o corpo inteiro tremendo como uma criança insultada. Agora, fale meu nome! O demônio gaguejou, quase chorando de pavor. Rei da barbatana carmesim, é realmente o senhor? Entre as ruínas de uma antiga cidade esquecida, o capitão Jiaotang corria em silêncio absoluto. Seus olhos, afiados como lâminas, captaram algo adiante. Sem hesitar,
assumiu postura de combate. Como uma sombra letal avançou. Em instantes estava atrás de um grupo de demônios sem barbatanas que descansavam despreocupados. Eles nem tiveram tempo de perceber. O primeiro recebeu um soco devastador no abdômen. O impacto fez seu corpo dobrar antes de ser lançado contra uma parede de pedra. No mesmo movimento, Xiaotang girou o corpo e acertou um chute no demônio ao lado, quebrando-lhe a espinha com o estalo seco dos ossos. Elevando a perna para um último ataque, desceu com brutalidade esmagadora. O chão tremeu e o demônio foi reduzido a uma massa disforme. Xiaotang limpou o sangue da luva. Vasculhei toda essa área e o máximo que encontrei foram 2 demônios de 2 barbatanas. As crianças não estão aqui. Tenho que encontrá-las antes do anoitecer. Mas então, o mundo tremeu. A centenas de quilômetros de distância, a explosão de poder do Rei Carmesim tomou forma. Um pilar de energia carmesim cortou os céus, visível mesmo daquele ponto. A onda de choque chegou segundos depois, forçando Xiaotang a se proteger com o braço. Mas que diabos é essa energia? Gritou, os olhos arregalados. Veio daquela direção. Não me diga que... As crianças estão lá. Naquele mesmo instante, diante do demônio de madeira curvado, o Rei Carmesim repousava agora no corpo transformado de Yang. Sua presença era sufocante, esmagadora. Com desdém, ele ergueu os olhos para o céu negro. O céu continua tão escuro quanto antes do meu retorno. Responderei qualquer coisa, meu senhor, disse o demônio de madeira, tremendo. O olhar frio do rei se estreitou. Os lordes demoníacos continuam sendo aqueles 5. Sim, meu rei, respondeu o demônio, ainda de joelhos. Sempre foram eles, os mesmos 5, nas mesmas posições. Nada mudou desde que Vossa Majestade desapareceu, há 60 anos. Um sorriso amargo, quase sádico, surgiu nos lábios do Rei Carmesim. Vivendo em paz, é? Parece que esqueceram do que me fizeram aqueles malditos. Seus olhos queimaram em ódio enquanto a risada ecoava pelas paredes da caverna. Eu selecionei este corpo como receptáculo por ser o soldado mais forte da humanidade. Mas depois da minha reencarnação, ele se mostrou fraco demais. Uma decepção patética. Sua voz transbordava desgosto. Esta é a última centelha da minha consciência, desperdiçada em uma situação tão ridícula. Talvez só consiga mais uma aparição, no momento do despertar completo. De repente, a mão de Yang começou a se mover sozinha, indo ao pescoço como se lutasse contra algo invisível. O rei rangeu os dentes irritado. Maldição! Está realmente testando minha paciência. Preciso esperar o despertar desse humano, até que ele compreenda as memórias das barbatanas. As barbatanas? O Rei Carmesim assentiu lentamente, a voz calma, mas implacável. As barbatanas são o que o distingue da nossa espécie. Cada nova barbatana não é apenas um sinal, mas uma evolução. O líder do nosso clã criou o método de cultivá-las, um processo que exige as memórias das gerações anteriores. É o segredo da supremacia da nossa raça. Ele estendeu a mão, revelando os traços carmesins em sua pele. Vocês devoram seus semelhantes para obter essas memórias, mas esse humano é diferente. Esse guerreiro chamado Wang pode devorar demônios de nível superior e absorver diretamente suas memórias, evoluindo sem precisar da carne de sua própria espécie. A voz soou como uma sentença. Ele é a minha aposta final. Este é um pequeno presente que eu dei a este humano. Agora, animado, o demônio de madeira solta um grito dizendo: Meu rei, eu vou te apoiar! Eu vou fazer tudo o que posso para te apoiar! Eu vou ser seu braço esquerdo e direito! Vou ajudá-lo a despertar! Mas antes de acabar de falar, com um golpe, o rei arranca sua cabeça. Você não é digno de fazer este trabalho. O único valor que você tem para mim é ser um degrau para ajudar este guerreiro humano a despertar as memórias da primeira barbatana. Guerreiro humano, eu preparei o primeiro passo para você, então não me decepcione.
Eu preciso que você desperte um passo de cada vez em direção à 8ª barbatana. E quando a hora chegar, eu vou despertar mais uma vez do meu sono. Agora, após receber esse poder, o corpo de Aang volta ao normal, mas a energia demoníaca do núcleo começa a mudar. Uma evolução em sua genética acontece. O demônio dentro de seu corpo volta a dormir, enquanto a energia demoníaca o envolve, o levando cada vez mais para a escuridão. Rei, meu rei, o mais forte guerreiro, eu não quero morrer aqui. Ela ainda está esperando pelo meu retorno, disse o soldado que estava em seus últimos momentos. Aang, com medo em sua voz, responde: Meu amigo, você não vai morrer, não vai! Eu vou definitivamente tirar todo mundo daqui. Mas o soldado, agora agarrando a mão de Aang e o assustando, do nada se vira para ele e fala: Mas como vai fazer isso se nós já estamos mortos? Porque você é o único que ainda está vivo. O rei. Do nada, Aang acorda de seu pesadelo em uma cama de hospital. Aliviado, ele agradece por tudo isso ter sido apenas um sonho. Não, aquilo eram memórias. Enquanto ele tenta se acalmar, uma mão puxa as cortinas que o cercavam. Com uma voz animada, Snow fala: Finalmente, você está acordado, irmão Aang! Liu se assusta ao vê-lo acordado, e Tomoe pula de alegria. Mas do nada, ela se inclina bem perto do rosto do garoto e pergunta: Ué, por que seu cabelo mudou de cor do nada? Será que a porta demoníaca fez com que mudasse? Aang, agora com vergonha, pensa: ela está tão perto. Com a voz envergonhada, ele responde: Do que você está falando? Calma, vocês três estão todos bem? Vocês estão... Sua voz começa a fraquejar. Lembro que vocês não... Nós fomos levados para uma caverna por aquele demônio com barbatana. Uma voz firme fala: Oh, parece que você se lembra de algo? Puxando a cortina, os 3 capitães estão ali, sentados, o encarando. Ji Yao Tang então fala: Nos conte o que aconteceu na caverna, Aang.